Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje é dia 1º de julho, que estou gravando essa aula aqui. Um dia após o vendaval, né, como se dizia, né, após o vendaval todo que tivemos ontem aí, destruição na cidade, cara. Eu espero que não tenha ocorrido grandes problemas aí na casa de vocês aí, que vocês estejam todos bem, cara, tá? Aqui, felizmente, onde eu moro aqui, a gente não teve prejuízo, ainda bem. Aí, todo mundo bem, todo mundo saudável. Bom, hoje eu vou para a última parte da aula de botânica, dessa trilogia. Na botânica 1 eu falei dos vegetais inferiores, dos musgos e das samambaias. No vídeo Botânica 2 iniciei os vegetais superiores, falei das gimnospermas, né, semente nua, onde eu falei das coníferas, dos pinheiros, dos processos de reprodução. E nessa última parte eu vou falar das angiospermas. E como você já deve estar aí deduzindo, já que você assistiu às outras videoaulas, né? A angiosperma quer dizer semente protegida. Então são plantas que vão ter raiz, caule, folhas, flores, e dessas flores vão aí surgir os frutos que estão protegendo lá no seu interior as sementes. Sobre as angiospermas, né, que são aí o grupo de planta mais evoluído, o último grupo de plantas que surgiu no planeta, e que existe aí maior número de espécies. Nós vamos tratar especificamente sobre a reprodução, né, sobre a estrutura reprodutora. Lembrando, né, que nós temos as estruturas reprodutoras, que é o órgão que vai desempenhar a função de reprodução, e nós temos os gametas, as células reprodutoras. As estruturas reprodutoras das angiospermas são as flores. Já as suas células reprodutoras, masculina o pólen e célula feminina, gameta feminino, são os óvulos. Nesta aula hoje eu vou fazer um esquema que eu ainda não fiz para vocês, vou fazer hoje. Eu fiz um esquema no PowerPoint, então eu vou colocar o meu computador aqui e vou ao mesmo tempo gravar ali no computador e vou fazendo as explicações para vocês. Então, logo já estou voltando aqui. Então, pessoal, estou aqui no meu note aqui, coloquei esse desenho esquemático aqui, né, da estrutura reprodutora da angiosperma, que são as flores. Primeiramente, eu vou falar das partes principais de uma flor, de cada função que ela tem. Depois nós vamos ver aí os tipos de flores, né, que vão diferenciar aí nas angiospermas, nessas plantas. Tá? Então, nós temos aqui embaixo, você vai acompanhando aqui no desenho, o pedúnculo, que é a haste, que é o cabinho, né, o cabo que segura a flor lá no caule. Na extremidade, no final desse pedúnculo, nós temos aqui esta dilatação, né, este engrossamento aqui do pedúnculo, que é o chamado receptáculo floral. No último slide eu vou mencionar sobre ele, tem um detalhe importante em algumas plantas, sobre essa estrutura aqui. Então o pedúnculo segura o receptáculo floral, daqui a pouquinho eu já vou falar sobre ele. Temos sépalas e temos pétalas. As sépalas são estas estruturas verdinhas, aqui, tá? Menores e são verdes, e as pétalas são maiores e são coloridas, né? Tanto a sépala quanto as pétalas são estruturas que fazem proteção na flor. Esta sépala aqui você consegue ver bem, né, fácil, lá você vê lá na roseira, e você vê depois lá no tomate, né? No tomate fica lá, você diz as folhazinhas do tomate, que fica em cima do fruto, né, do tomate, as folhazinhas. Então aquilo lá na verdade não são folhas, são sépalas, são esta parte aqui da flor
que ficou ali, tá? Mas tanto essa parte, então, sépala verde, quanto essas pétalas coloridas, que nessa flor aqui, no caso, ela tá vermelha aqui, são estruturas de proteção. Mas protegem o que, professor? Protegem os órgãos aqui, né, da reprodução. Os órgãos que vão desempenhar a função de reprodução, os órgãos que vão desempenhar a função de produzir as células, os gametas, né? Células reprodutoras dos gametas. Nós temos aqui em amarelinho, tá? Em amarelinho que está aqui, onde está falando aqui filete e antera, tá? Vocês não se apeguem muito aos nomes não se preocupe. Mas nós temos aqui, nessa parte amarelinha, a estrutura, o órgão reprodutor masculino, que nós chamamos de androceu. Tá? Androceu quer dizer a casa do homem, que é o significado da palavra. Tá? Andro é masculino. Tá? Então essa parte amarela aqui é a estrutura reprodutora masculina. Ela vai produzir os gametas masculinos, que da mesma forma que era lá nos pinheiros, se chama pólen. Então, o androceu, né, esse conjunto aqui, que está aqui em amarelinho, é o órgão reprodutor masculino que vai liberar as células masculinas, os gametas masculinos, que se chamam pólen. Mesma coisa lá dos pinheiros, das coníferas. Essa estrutura aqui do centro, que parece um vaso, né? Um pequeno vaso, tá? É o gineceu. Gineceu, casa da mulher, né? Não tem lá o médico que cuida do aparelho reprodutor feminino, né? Humano, né? O ginecologista, né? Então, gineceu, casa da mulher, é a estrutura reprodutora feminina. Ela também vai ter suas partes, o estigma, o estilete, o ovário e lá dentro os óvulos, né? O gineceu é a estrutura reprodutora feminina e lá nesse interior ficam os seus gametas, os óvulos, as células reprodutoras femininas. Essas aí são as partes então de uma flor. Tá? A gente vai ver na última parte como que cada uma dessas estruturas aí trabalham na reprodução. Agora eu vou mostrar para vocês, vou mudar o slide aqui, os tipos de flores, como que as plantas podem ser classificadas, essas angiospermas, plantas com flores, de acordo com o tipo de flor que elas têm. Então aqui, ó, vamos fazer a leitura aqui. Angiospermas dioicas. Cara, esse termo dioico quer dizer sexo separado. Nós, né, humanos aqui, somos dioicos. Temos os indivíduos que são femininos, os indivíduos que são masculinos. Né? Assim como os outros mamíferos também lá. Vai ter o boi e a vaca, né? Mas assim, nós também somos assim, dioicos. E algumas plantas também são assim, algumas angiospermas também são assim, ó. Apresentam indivíduos com sexos separados. Existe uma planta com a flor feminina e uma outra planta com a flor masculina. Foi que nem nós vimos lá e na maioria lá das coníferas, na maioria dos pinheiros que eu mostrei lá, que tinha a pinha, né, estrutura reprodutora, o cone masculino, que era aquele mais longo, e a pinha feminina que estava em outro pinheiro, aquela mais redondinha. Né? A maioria das coníferas são assim. E o que era preciso que as duas plantas estivessem, né, a uma certa distância, né? Não podia ser muito longe para que ocorresse lá a polinização. Então aqui eu estou mostrando, essa aqui é o mamoeiro, né? O mamão, onde nós temos aqui a flor feminina e aqui o mamoeiro com a flor masculina. Ô professor, mas eu já vi aqui em casa que o mamoeiro ele tem flor ali que é diferente dessa aí. Você se acalme que eu já chego nesse outro mamão aí. Você relaxa, tá? É que você tem que entender que existem diferentes espécies dessa planta, né? Ah, laranjeira. Laranja não é tudo igual, né, cara?
tem várias espécies de laranja. Banana não é tudo igual, tem várias espécies lá de bananeiras. Tá? Nós é que somos únicos aqui nesse sentido, né? Homo sapiens aqui só tem nós, só tem a nossa espécie aqui. Humano só sobrou nós, tá? Até existiram outros, mas não tem mais humanos não. Mas vamos voltar para as plantas aqui. Então nesse exemplo aqui nós temos uma planta que é dioica, quer dizer que ela tem um indivíduo, uma planta que é feminina e tem uma planta que é masculina. E você já pode perceber algumas diferenças aqui, só a nível de curiosidade, ó. No mamoeiro feminino, né, a flor ela fica assim mais redondinha, né, mais fechada, ela fica aqui, ó, bem junta do caule. Elas são flores que estão mais separadas umas das outras. Já no mamoeiro macho, as flores dão numa espécie de um cacho, né? Ficam várias flores juntas em um cacho. São flores mais abertas. E isso é uma questão aí que uma planta evoluiu, né? Porque aqui estão várias flores e elas estão abertas, é porque é daqui que vai sair o pólen. Esse pólen que vai ir através do ar para poder chegar nessa flor feminina. E a gente vai ver que é nessa flor feminina, a gente já viu na verdade também lá nas gimnospermas, que é na flor feminina que vai se desenvolver o fruto. É daqui que vai sair o fruto. Então não pode ter várias flores juntas aqui, ó, já que o mamão é uma fruta consideravelmente grande, senão não vai ter espaço para a fruta se desenvolver aqui na planta feminina. Por isso essas diferenças. Certo? Então plantas dioicas tem o indivíduo feminino e tem o indivíduo masculino, dioicos. Vamos mudar o slide. Legal. Angiospermas monóicas, mono é um, né? Então apresenta flores com sexos separados, tem a flor masculina e tem a flor feminina, mas estas flores estão na mesma planta, na mesma planta. Então, vou voltar aqui. Nas dioicas tem a flor feminina e a flor masculina, e elas estão em plantas diferentes. Aqui na monóica também existe a flor masculina e a flor feminina, mas elas estão na mesma planta, isso é ser monóico. Tá? Ela tem os dois sexos na mesma planta, mas em flores diferentes. Beleza? Peguei como exemplo aqui o milho, onde nós temos aqui, ó, onde eu estou mostrando nessa primeira aqui, que é a flor feminina, que a gente chama de boneca, tá? E aqui, lá no alto, na parte mais alta, nós temos a flor masculina, tá? Que a gente chama lá o pendão. Fica lá em cima e está lá carregado de pólen. Também tudo muito organizado. Tanto a flor feminina quanto a flor masculina estão na mesma planta. A diferença é que a flor masculina fica lá em cima e a flor feminina vai ficar aqui na parte de baixo, né? Aí o pólen vai cair para germinar aquela flor lá embaixo. E depois aqui vai se formar um milho, professor, ali? Vai formar um milho ali. Ah, entendi, professor. Ah, e aqueles fiozinhos que ficam lá no milho, lá que enrosca no dente depois, professor, é a flor que ficou ali, que morreu e ficou ali, que sobrou? É isso mesmo, cidadão. É isso aí mesmo que você estava pensando. Você está pensando certo. É isso aí. Tá? Então, monóicas tem as flores, tem sexos separados, mas essas flores estão na mesma planta. Então o indivíduo, a planta, o milho, ele é masculino e feminino ao mesmo tempo. Mas as flores têm sexos separados. O masculino está numa flor e o feminino está em outra flor. Terceiro tipo, as angiospermas hermafroditas. Hermafroditas são seres que têm os dois sexos ao mesmo tempo. Isso acontece em alguns animais, né, como na minhoca, por exemplo, tá? Nos equinodermas lá, a gente vai estudar ainda, estrela do mar, por exemplo. Alguns vermes também, vermes é massa.
Bom, peguei como exemplo da flor hermafrodita, então, ó, flor hermafrodita, planta apresenta flores com os dois sexos. Então é uma única flor e ela tem as duas estruturas reprodutoras, masculina e feminina. Peguei essa flor aqui, que ela é bem legal de estudar, ela se chama hibisco, né? Eu gosto de estudar a genética com ela também, a anatomia de flor é legal, tá? Dá uma ótima salada, suas pétalas aqui também, é sério mesmo. Bom, então a gente vê aqui, ó, nessa flor, a estrutura reprodutora dela aqui, que ela tem o gineceu feminino e também tem o androceu. Então todo esse cabinho aqui cor-de-rosa aqui é a estrutura reprodutora feminina. Já essa partezinha amarela, aqui onde fala aqui anteras, essa partezinha amarela, todo esse amarelo aqui é o pólen, é a estrutura reprodutora masculina. Então estas são plantas hermafroditas, elas têm os dois sexos. E esses dois sexos, o masculino e o feminino, estão unidos em uma única flor. A flor é macho e fêmea ao mesmo tempo. Vamos mudar aqui, ó. Aqui é que você estava lá se enlouquecendo por causa do mamão, né? Ó, aqui eu estou colocando flor hermafrodita do mamoeiro. Tá? Flor hermafrodita do mamoeiro, tá certo? E aqui eu estou colocando um mamoeiro que tem uma flor feminina apenas, que eu já tinha mostrado antes. E aqui você vê a diferença dos frutos que cada uma vai originar. Na flor hermafrodita, ele dá aquele mamão mais compridinho, mais esticadinho, tá? Que tem menos sementes, uma característica. Tá? E aqui nós temos a flor feminina, né? A flor só feminina, e que dá aquele mamão mais arredondadinho, mais gordinho, com mais sementes. Tá? Então, a nível de curiosidade aí, que às vezes as pessoas têm aí, né? Fundo de casa, lá no meu avô mesmo, lá no Rio Grande tem. Tá? E o que tem lá no meu avô é esse aqui, o hermafrodita, que dá esse mamão mais esticadinho aqui. Tá bom? Então, flor hermafrodita dá esse tipo de mamão. Na flor, onde tem o mamoeiro lá com a flor fêmea, né? Aí esse mamoeiro só fêmea, ele vai ter que ter um mamoeiro macho ali perto para poder reproduzir também. Legal? Bom, vistos os tipos de flores, agora nós vamos ver como que nós vamos sair desse estágio de flor para esse estágio de frutos, tá bom? Então vamos lá. Vou dar o slide aqui. Ciclo de vida de uma angiosperma. Então vamos lá, nós temos aqui a estrutura reprodutora, que são as flores. Tá bom? Estas flores vão ter a função de fazer primeiramente o processo da polinização, que nós já vimos também lá nas coníferas, lá nas gimnospermas. Polinização, o transporte do pólen. O pólen vai sair da estrutura masculina e vai ter que ir para a estrutura feminina. Tá? Polinização, vai pelo ar, vai pelos insetos, né? Depois de ter a polinização, vai ocorrer a formação do tubo polínico. Eu vou explicar todos esses processos aqui, tá? A formação do tubo polínico. Após ter a formação do tubo polínico, vai ter a fecundação, né, a união dos gametas, e a formação do fruto, que vai proteger a semente, vai colocar a semente no solo e vai voltar todo o processo. Então é um ciclo. Polinização, formação de tubo polínico, fecundação, formação de frutos. Vamos para essas etapas então, galera. Polinização, como eu disse, transporte do gameta masculino transporte do gameta masculino para a estrutura feminina. Então, o pólen vai sair aqui da estrutura masculina, aqui do androceu, e ele vai viajar através do ar, já é uma característica evolutiva desde as gimnospermas, desde os pinheiros, vai através do ar e vai chegar até a estrutura feminina, que eu vou ter em destaque aqui, ó.
Então ele vai voar dali e vai chegar na parte feminina aqui de cima. Tá? Vai chegar na parte feminina aqui de cima. Polinização através do ar. Bem simples. Transporte do pólen através do ar da parte masculina para a parte feminina. Sem mistério. Segunda etapa, tubo polínico, cara. Estrutura que faz com que o pólen, gameta masculino, alcance os óvulos, gameta feminino. Botei aqui o conceito. Olha só, galera. Aqui nós temos essa estrutura aqui, que é a estrutura reprodutora feminina, o gineceu, que é a estrutura lá que parece aquele vaso que nós vimos lá no começo. Tá? O pólen, quando ele chega aqui na parte de cima, vou voltar. Quando o pólen aterriza, ele aterriza aqui em cima, nessa parte aqui de cima. O detalhe é que as células reprodutoras estão lá embaixo, né? O pólen aterriza aqui em cima, mas as células femininas, os óvulos, estão aqui na parte inferior, aqui na parte de baixo. Então, este pólen precisa alcançar essas células femininas. A célula masculina precisa chegar até a parte feminina. Então, por dentro, até a célula feminina. Então, aqui por dentro se desenvolve o chamado tubo polínico. O pólen, ele germina, ele começa a crescer, a se desenvolver aqui por dentro. Tá? E aí ele vai conseguir, então, alcançar as células femininas. Então, isso que é a formação do tubo polínico, galera. Tá? A importância disso aí é porque o pólen chegou lá na parte de cima e ele precisa crescer aqui por dentro para poder alcançar as células femininas que estão aqui embaixo. Formação do tubo polínico. Tranquilo também, né? Para que serve? Para o pólen poder alcançar os óvulos. Para a célula masculina poder alcançar as células femininas. E quando eles alcançarem, vai ocorrer a fecundação. Que eu esqueci de colocar um A aqui, mas não tem problema, a gente coloca agora. Fecundação, prontinho, tá arrumado. Fecundação, união dos gametas, união das células reprodutoras. Então olha aqui, ó, peguei uma foto bacana para você ver aqui, ó, da estrutura. Aqui está a parte masculina, em amarelinho, tá? E aqui está a parte feminina. Então o pólen ele vai cair lá em cima, ele vai crescer e ele vai chegar aqui nessa parte de baixo. Essa estrutura mais larga aqui da parte feminina se chama ovário, que nem nos animais, né? Os animais têm os ovários. O ovário é o órgãozinho aqui, o ovário. E lá dentro desse ovário vão estar as células, que são os óvulos. Professor, lá o óvulo, ovário. Pois é, professor, você estava dizendo aí, né, que as flores vão virar os frutos depois, né, professor? Vai, é isso mesmo. Então, você já está pegando a essência. Você está pegando a essência já. Eu acho que estou, professor. Professor, quer dizer que essa parte, o ovário aqui, depois que ocorrer a fecundação, então, vai unir as células reprodutoras. Legal. Vai unir o DNA da parte masculina com o DNA da parte feminina. Aí lá dentro vai se formar um embrião, né, que vai dar origem a uma nova planta. É isso mesmo. E a flor vira um fruto, professor. É isso mesmo. Então, quer dizer que esse ovário aqui ele vai começar a crescer, se desenvolver e vai virar o fruto. E aqueles óvulos que estão lá dentro que vão virar sementes, onde vai estar o embrião. Exatamente, meus amigos. Este ovário, após a fecundação, as pétalas, as sépalas caem, a flor murcha. E este ovário começa a se desenvolver, ele começa a criar açúcar ali dentro, vai crescendo e vai virar um fruto. Um fruto que está protegendo lá no seu interior óvulos que já foram fecundados e estão se tornando sementes. Olha só. Então, nós temos aqui em amarelinho, né, toda a parte feminina da flor, onde o ovário, essa partezinha mais larga aqui de baixo, né, amarelo aqui onde eu estou passando o cursor, tá? E lá dentro nós temos o óvulo. Nesse exemplo aqui só tem um óvulo.
tá? Mas nesse outro que eu estava mostrando aqui, vocês podem ver lá que tem vários óvulos lá dentro. E isso vai determinar a quantidade de sementes. Né? Tem plantas que vão formar sementes do tipo baga, né? As bagas lá na laranja, no mamão, nós vimos aí. E nós temos aí, como no abacate, no pêssego, que vão formar lá o caroço. Mas é tudo semente, tudo a mesma coisa. Tá? Então o ovário ele vai se desenvolver e vai virar o fruto. Tá? Vai virar o fruto. E o óvulo foi fecundado e vai se desenvolver e vai virar uma semente. E lá no interior dessa semente vai ter um embrião. Quando plantar, ela vai germinar esse embrião e vai dar uma nova planta, unindo as características das outras duas que lhe deram origem. Certo, galerinha? Você conseguiu entender isso? E agora responde para mim por que no início os frutos estão verdes. Né? Um fruto verde não é muito gostoso, não é muito bom de comê-lo, né? No início os frutos estão verdes por causa... Qual é a função do fruto? A função do fruto é proteger as sementes. No momento que as sementes estão prontas, né, estão desenvolvidas, que estão prontas para germinarem, essas sementes precisam ser liberadas. Alguns frutos, quando chega esse momento, se abrem sozinhos. Né? Se abrem sozinhos. Por exemplo, a vagem. A vagem é um fruto, professor? Sim. A vagem é um fruto seco. Lá dentro tem lá as ervilhas, ou lá dentro tem o feijão, né? Ou lá dentro tem a soja, que são as sementes. Quando essas sementes estão prontas para serem liberadas, essa vagenzinha que começa a se abrir. Outros frutos não vão se abrir, mas eles vão se tornar atrativos para os animais ir lá e devorá-los. E depois que os animais devoram os frutos, sobra a semente. Então o fruto amadurece, ele se torna atrativo, né, para servir de alimento, vai estar com gosto bom, quando a semente estiver pronta para ser germinada, para dar origem a uma nova planta. A natureza é perfeita, cara, quase sempre. A gente aqui detona com ela às vezes aí, cara. Ah, professor, maçã. Entendi, professor. Maçã eu gosto, é uma fruta boa. E se eu te disser que a maçã é um falso fruto? A maçã é falsa. Sempre achei que eu não precisava, que eu não podia confiar numa maçã. Sempre percebi que ela escondia algo. E o caju também, professor. Eu subi no pé de cajueiro, só para ver o meu amor passar. Eu subi no pé do cajueiro, esse caju eu vou chupar. Esse caju eu vou chupar. E a castanha dou pro meu amor. Dá aula aí, professor. Tá, já vou dar. Galera, lembra lá no início que eu falei dessa parte chamada de receptáculo floral? Que eu disse, eu vou falar sobre isso aqui lá no finalzinho. Vou voltar lá no começo de novo, se você já esqueceu, ó. Receptáculo floral, esta haste aqui que sustenta aqui nessa dilatação, tem a haste, pedúnculo, e essa dilatação aqui de baixo. Pois bem, chegou a hora de eu falar dela. Da onde surge um fruto? Você acabou de ver que o fruto surge do ovário. O ovário se desenvolve após a fecundação e dá origem a um fruto. O ovário se desenvolve após a fecundação e dá origem a um fruto. Acontece que algumas plantas, como aí na macieira e como no caso aí do cajueiro, tá? O que se desenvolve não é o ovário, não é essa parte amarela. O que se desenvolve e cria açúcar é essa parte verde, é o receptáculo, é ele que cresce e fica açucarado e suculento. E o ovário, professor? O ovário ele fica seco, ele vira o que a gente chama de fruto seco. Então, em algumas plantas o ovário que está aqui dentro, ele fica seco, ele não cria açúcar, tá? Mas ele continua abrigando no seu interior sementes.
o que se desenvolve, fica carnoso, suculento e doce, é essa parte aqui de baixo, que é o receptáculo floral. E dois exemplos que acontecem então é na maçã e no caju. A maçã, que é mais comum, né? A parte que nós comemos é essa aqui, ó, né? Essa parte carnosa aqui de fora. Você rói ela aqui, detona ela. E depois sobra esse miolozinho aqui, que é o que a gente, né, joga fora, né? Tem gente que come com tudo, né, cara? Mas a maioria não come, tá? Então, ó, você vê aqui, ó, tem o pedúnculo aqui, ó, né? Desculpa, tem aqui, o pedúnculo, a hastezinha, que tá aqui. E aí, né, seria aqui. E aí o receptáculo é que criou açúcar e cresceu. Essa parte, esse caroço que você joga fora, esse aqui é o verdadeiro fruto. Né? É o fruto, é essa parte aqui, ó. É esse miolo, né? Aquele miolinho que fica lá da maçã. E lá dentro ó, estão as sementes que originaram do óvulo. Então os óvulos lá da flor da maçã dão origem às sementes. O ovário, ele não se desenvolve, ele não fica carnoso, suculento, ele fica seco. Então ele é um fruto seco. E o receptáculo, a parte de baixo, é o que vai se desenvolver e ficar suculento. Pessoal, estou usando essa flor aqui, mas isso aqui não é uma flor de maçã não, tá? Não vai pensar besteira não, só peguei que pegou essa foto bonita aqui, ó, porque a flor da maçã é muito pequenininha, né? A florzinha branquinha lá bem pequenininha, então é difícil de mostrar, tá? No caju é o mesmo esquema. Então, ó, aqui tem a haste e teria também a flor do cajueiro, que também é uma flor bem pequenininha, tá? O que se desenvolve e forma aqui ó, o caju, né? Que é essa parte suculenta, é o receptáculo, tá? É o receptáculo que vai virar o caju. O ovário da flor do cajueiro fica seco e ele dá origem à castanha, que é o fruto verdadeiro. Então o caju é um falso fruto que veio do receptáculo. A castanha é o fruto verdadeiro e que veio lá do ovário que ficou seco. E aqui é que vão estar as sementes, não aqui. As sementes estão dentro do fruto. Beleza, galera? É isso aí, então. É isso aí, galerinha. Essa aí então foi a reprodução das angiospermas, cara. Tá? Você pegue bem, assista esse vídeo com calma, né? Veja todas as partes ali, as etapas da reprodução. Legal? E espero que vocês tenham curtido essa videoaula aí e que fiquem todos bem. Hoje eu tô aí de Goku, né? Lá um Kamehameha você. Valeu, galerinha. Fiquem todos bem aí. Um grande abraço.